você não percebe ele, porque ele reflete os sobrados em volta e fica como mimetizado. Essa intervenção é polêmica, é muito polêmica. Mas isso que você falou da legislação, a obrigatoriedade de reconstrução, gera um antagonismo, né? Que tem o conceito de autenticidade. Né? Se o imóvel se perdeu, como é que você vai reconstruí-lo? Né? Mas tem um teórico chamado César Ibrandi que fala da reconstrução dos meios de leitura de um objeto artístico. Né? E se tratando uma paisagem urbana, um objeto artístico, uma cidade, você está reconstruindo, está recompondo as condições de leitura. Isso é o lado teórico. Agora tem o lado da legislação dura. Você imagina se as pessoas não tivessem essa obrigatoriedade de recomposição. Não iam ser um nem dois incêndios por mês, ia ter 100. Né? Todo mundo ia tocar fogo. Bom, agora não tem mais preservação, agora acabou. Você ainda não tinha chegado aqui, eu contei para a plateia um caso real sobre a obra do Oscar Niemeyer, em que, só de ouvir falar que a obra do Oscar ia ser tombada, antes de morrer, o Oscar deixou uma lista para o IPHAN, tá? E esse imóvel não estava na lista dele. Mas a pessoa não sabia, quando soube que ia ter um tombamento de Oscar Niemeyer, derrubou a fábrica do Shen em São Paulo. Isso é fato. Bom, esse tema é fascinante, né? E eu estou vendo aqui o vereador Eliomar chegando, e a gente fez uma apresentação de APAC, de lei de autovistoria, e estamos refletindo se esses imóveis de tombamento, de preservação e inseridos em APAC, deve ter um ajuste na lei, um adendo, uma especificação que atenda mais às condições dele. Então, eu vou encerrar essa mesa e começar a segunda mesa, né? Com o vereador Eliomar Coelho, agradecendo ao Cláudio Antônio, toda a palestra dele, o livro dele eu vou colocar no site do clube, no jornal, né, que realmente poucas pessoas sabem de APAC tão bem quanto ele, que tem mestrado e doutorado, e a tese de doutorado dele foi essa. E o Foster vai continuar na mesa. Ele tem direito a 10 minutos de recreio. Tem, então, 10 minutos de recreio, mas ele volta, volta. Vou convidar o Eliomar, o Olínio Coelho, que é arquiteto urbanista, também dispensa apresentações, professor da UFRJ, expert em preservação, restauração, ex-vice-presidente do CREA por várias vezes, ex-coordenador da Câmara de Arquitetura e atualmente é o coordenador da obra de restauração do Convento Santo Antônio. Convidar também a nossa querida aqui Duaia Vargas, presidente da ABEA, subchefe da DUR, nossa colega aqui do Clube de Engenharia. Nós fizemos uma divisão, né? Fizemos uma parte para uma, outra parte para outra ficar, caso cansasse, mas não cansa, né? Foi achado que podia cansar. Mas você vai ficar aqui junto, você tem. Tem. Então, eu vou começar aqui vou começar a palestra. Vou começar com o Eliomar, que é o vereador, né? Para ele falar as considerações dele, e principalmente nessa questão dos imóveis tombados, preservados e inseridos em APAC, né? O que ele acha? Peraí. Eu não quero falar só da turma da APAC, aqueles da turma que já morreu, a memória do Rio de Janeiro já morreu, tudo isso morreu, e o nosso prefeito quer que continue morto. Eu queria que você, como parlamentar, nos desse a ideia, não só como engenheiro que você é, mas como parlamentar,
para salvar os defuntos. Bom, inicialmente, boa tarde ou boa noite para todos e para todas. Quero cumprimentar os membros desta mesa, companheiros. Quero iniciar louvando a iniciativa do Clube de Engenharia, está discutindo este tema que eu acho que é muito importante. Haja vista que há poucos dias atrás, dia 29, né, hoje é dia 2, aconteceu lá com o Memorial Latino-Americano em São Paulo, exatamente aquele desastre, e quem sabe não estava havendo a necessidade de uma auto-vistoria ou de uma vistoria exatamente para a emissão daqueles atestados garantidores da existência de segurança exatamente no imóvel, né? Então, eu acho que discutir este assunto é importante. Eu estou vendo aqui a auto-vistoria, prevenção agora é lei. Inclusive, uma brochura aqui do CREA. Agora o CREA e o CAL vão fazer uma cartilha, os dois juntos. Pois é, porque eu participei num dia desse de um debate aqui sobre este assunto, aqui no Clube de Engenharia, e inclusive a apresentação do projeto feito pelo deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. E o Luiz Paulo, ele começou dizendo que a elaboração da lei dele deu um certo trabalho exatamente por não contar com o apoio de instituições importantíssimas. Ele disse que convidou o Clube de Engenharia para realmente ter uma participação na elaboração, não contou com o Clube de Engenharia, fez também a mesma solicitação ao Conselho Regional, o CREA, também não contou com a colaboração do CREA, contando única e exclusivamente com a colaboração do CAL, né? Do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Eu estou falando isso, bom, já que tem aqui esta cartilha, já é um bom sinal, porque o que acontece é o seguinte, uma coisa é a técnica, outra coisa é a política, nós falamos sempre que a técnica, ela não se sobrepõe de forma alguma à política, mas é um indicador fortíssimo exatamente para que a política aconteça no atendimento das necessidades básicas da população. Então, a questão da auto-vistoria, e nós estamos trabalhando exatamente a questão auto-vistoria voltada exatamente para os imóveis que constituem patrimônio histórico, artístico, cultural da cidade do Rio de Janeiro, que eu acho que a gente deva dar uma importância muito grande, porque eles estão muito abandonados, não é? Se nós pegarmos, por exemplo, o Museu do Alto da Boa Vista, histórico, não é? Quer dizer, ali é uma beleza de museu e realmente está tendo, ultimamente, há uns 2 anos provavelmente, o Ministério da Cultura se comprometeu em fazer obras lá para exatamente de restauro, de tornar exatamente aquele dali visitável, né, acessível e gratificante para quem visitasse o museu, mas a gente sabe que há um verdadeiro menosprezo em relação à manutenção e preservação daquilo que nós consideramos patrimônio histórico, artístico e cultural da cidade do Rio de Janeiro. Para vocês terem noção, se nós apanharmos o eixo Rio de Janeiro, né, Niterói e Friburgo, Petrópolis, Rio de Janeiro, Niterói e Petrópolis, esse eixo tem mais museus do que Paris, tem mais museus do que Roma. E a gente vê um descaso muito grande por parte dos nossos governantes em relação ao tratamento que deveria ser dado para garantir a preservação e manutenção desses imóveis.